Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este dia, por mais essa matéria. Te agradecemos por cada vida que está aqui, clamamos pelo renovo do Senhor, pela saúde que vem do alto. Vai repreendendo todo ataque, toda seta, vai repreendendo toda virose, vai repreendendo todo espírito de enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, capacidade, dá-nos unção, dá-nos, ó Pai, estratégias para vivermos nesse período, para que possamos, ó Pai, superar essa fase em nome de Jesus, repreendendo aí todo vírus, repreendendo todo ataque, ministrando a tua verdade, a tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Chegamos finalmente ao capítulo 2, de Efésios, e eu gostaria que você abrisse ele lá comigo, Efésios capítulo 2, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 3, é um capítulo muito rico, muito vasto de conhecimento. Tanto é que o capítulo 2 de Efésios foi o que revolucionou a história da igreja, foi o que impactou a vida de Lutero, e Lutero teve uma palavra rema, uma palavra revelada, que a salvação é pela graça. Esse capítulo 2 de Efésios fez justamente Lutero ser impactado, fez justamente Lutero fazer essa revolução do protestantismo, da reforma protestante. Por quê? Porque ele estava dentro de um monastério, ele estava como monge dentro de um monastério estudando e preocupado com todas aquelas indulgências, com purgatório. Você quer tirar alguém da sua família do purgatório, tem que pagar mais. Você quer um pedacinho no céu, tem que comprar por X valor. E isso tudo começou a incomodar Lutero, e ele começou a procurar isso nos escritos bíblicos. E ninguém tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia estava confinada nas escolas e nos monastérios. Então, na verdade, ele não encontra isso e vê que isso é um desvio da igreja, e ele quer consertar a igreja. O propósito de Lutero não era rachar, era consertar, era levar o povo a despertar para a verdade, voltar à verdade. Mas, infelizmente, não foi assim. Infelizmente, ele teve que rachar, começar um novo movimento, o protestantismo, que começa embasado, um dos pilares da reforma é esse capítulo 2 de Efésios. A salvação é pela graça. O tema de Efésios 2 é a obra de Jesus na cruz. Esse é o tema de Efésios 2. Vamos primeiro dos versículos 1 a 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Segura o seu dedo aí em Efésios 2, de 1 a 5, e vamos lá para a apostila. Paulo está falando acerca de delitos e pecados. Delitos e pecados. Que no original, em grego, vem da raiz da palavra amartia. Amartia. E amartia no original grego significa errar o alvo. Errar o alvo. Só que o grego trabalha com prefixo e sufixo. Então, amartia, errar o alvo. Amartiologia, o estudo da doutrina do pecado. Amartano, o pecador. Amartano, o pecador. Então, está aí na apostila. Que no grego, delitos e pecados indica errar o alvo em vez de uma transgressão da lei, erro que envolve culpa. Erro que envolve culpa. O que nós precisamos entender?
tem aí uma sequência agora para vocês, e essa sequência é muito importante. A culpa, ela gera condenação. E a condenação. E a condenação, ela gera acusação. E a acusação, na verdade, o que acontece? Vem de Satanás, que é o acusador. Sempre que erramos o alvo verdadeiro e o objetivo das nossas vidas, o qual é Deus, sempre que erramos o propósito de Deus, vai vir culpa. Adão tomou do fruto que Eva estendeu as mãos e entregou a ele comeu, e quando ele comeu, apagou-se a glória, apagou-se o brilho da luz, viram que estavam nus e se esconderam. Foram para trás da figueira, foram se esconder, porque estavam sentindo culpados. Toda culpa leva à condenação. Agora presta atenção, muitas vezes acontece o arrependimento. Só que arrependimento sem senhorio, vem violência e vingança. Arrependimento sem senhorio, vem violência e vingança. Por exemplo, a pessoa matou alguém, roubou, fez alguma coisa, foi preso. Num dado momento na cadeia, ele vai se arrepender. Ele se arrepende da situação. Só que quando ele se arrepende, se não for firmado o senhorio, ele fica violento. Se não for firmado o senhorio, ele se rebela. Ah, já errei o alvo mesmo, já pequei mesmo, já matei uma pessoa mesmo, então, na verdade, agora eu vou fazer tudo de errado. Por quê? Porque todo pecado é errar o alvo. Errou o alvo, gera culpa. Gerou a culpa, traz condenação. Com a condenação, o diabo se aproveita e traz acusação para essa pessoa. Ele tenta a pessoa até errar. A hora que a pessoa pecou, aí ele acusa. Então, na verdade, esse é o processo que Satanás trabalha. Nós temos que entender, por exemplo, a diferença de Pedro e Judas. Pedro e Judas. Dizem aí os estudiosos que Judas era o melhor discípulo que Jesus tinha, tanto é que ele deu o ofício da tesouraria para ele. O melhor no nível de capacidade, de instrução, era mais estudado do que Pedro, Tiago, João, que eram pescadores. Então, na verdade, Judas era o mais capacitado humanamente. Jesus, quando ele abriu mão da sua glória, ele veio a esse mundo, ele abriu mão da onisciência, onipresença e onipotência. Quando ele escolheu os 12, ele não sabia qual iria traí-lo. Quando ele escolheu os 12, ele não sabia que Judas era mau. Então ele trata todos igual. É bem provável que no dia da última ceia, ele tenha a revelação de quem o trairia. Mestre, diga-nos, quem de nós há de te trair? Aquele que mete comigo a mão no prato, exatamente a hora que Judas está colocando a mão no prato com ele. Ali ele sabia, mas antes disso não tem como a gente provar que ele já sabia. Ontem nós falamos segunda-feira nós falamos um pouquinho de predestinação. Hoje a gente vai falar um pouco mais de predestinação. Espera aí. A predestinação, ela está coligada à onisciência de Deus. Por Deus ser onisciente, Deus já sabia o que Judas iria fazer lá na frente. Deus não criou Judas para ser o homem da perdição. Deus não criou Judas para ir para o inferno. Deus não criou Judas para ser o traidor. Mas pela pré-onisciência, pela presciência de Deus, então ele sabia o que ele iria tomar de decisão lá na frente, mas isso precisa ser consumado na terra, aquilo que Deus já sabe pela sua onisciência. Então a amartia é a doutrina do pecado, errar o alvo. Errou o alvo, gerou culpa, vem condenação, gerou condenação, vem acusação. Da acusação vem o arrependimento. Só que se o arrependimento não firmar o senhorio, a pessoa vira violenta. Se o arrependimento não firmar senhorio, a pessoa se torna um rebelde sem causa. Quantas pessoas que erraram e não se perdoam? E por não se perdoar, ele fere todo mundo, ele ataca todo mundo, ele machuca todo mundo, ele briga com todo mundo e ele se torna agora o rebelde. Por quê? Porque não firmou senhorio.
ele até teve um ápice de arrependimento, um ponto de arrependimento. Agora nós temos que entender, segura o seu dedo aí em Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram, todos amartano, todos erraram o alvo e destituídos, fora estão da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Por quê? Porque um pecou. Adão, ele maculou a espécie humana, ele maculou a linhagem, a descendência dele. Porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora volta para Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ímpio, pecador, aquele que errou o alvo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo que os filhos da desobediência, existe um espírito que se apodera desse que não firma o senhorio. Um espírito que opera nos filhos da desobediência. Quando travamos uma batalha espiritual de libertação desse que é criminoso, desse que é assassino, desse que cometeu algum mal, nós temos que repreender esse espírito da desobediência. Há muitos jovens, adolescentes que se apoderam ou se apropriam desse espírito de desobediência. Por uma desobediência, por uma rebelião, esse espírito entrou e alojou na vida dessa pessoa. Paulo está dizendo, segundo os príncipes da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quando esse espírito opera no filho da desobediência, muitas pessoas, dependendo do nível de possessão, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela não tem lembrança do que ela fez. Dependendo do nível da possessão, ela é dominada pelo diabo. Agora, filhos, o texto está dizendo acerca de filhos. Então, refere-se em relação àquele que vem de descendência de pai a filho. Ou seja, já teve Jesus como Senhor e Salvador, já foi filho de Deus e agora deu lugar, deu vazão, abriu uma brecha e está dominado pelos filhos da desobediência. Então, quando ele coloca filhos aqui, não é somente de nascimento, mas de conversão. Geralmente, demonstrando o comportamento e o caráter. Agora, verso 3. Entre os quais todos nós também. Para quem que ele escreveu a carta de Éfeso? A igreja. Então, entre os quais todos nós também, antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Como os outros também. Filhos da proeminência ao fato de nascimento. Agora, segura o dedo aí, vai lá comigo para João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 44. Jesus está dizendo, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, veja que Jesus está explicando que o diabo não fala só mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembra daquela situação, Paulo e Silas? Paulo vai repreender o espírito de adivinho na mulher que estava dizendo o quê? Estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O diabo está falando alguma mentira aí? Não. Quem era? Paulo e Silas. O que ele estava fazendo? Anunciando o evangelho da salvação. Quem são eles? Servo do Deus Altíssimo. Espera aí, uma verdade na boca de uma endemoniada? Sim. Uma verdade na boca de um demônio? Sim. Então ele não é pai da mentira? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é pai da mentira. Então não é sempre que o diabo vai falar mentira. Para Jesus na tentação, ele usa até a palavra.
Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, lança-te daqui para baixo que os teus anjos vão te pegar. É palavra de Deus, está escrito nos Salmos. Jesus tem que ter o discernimento para poder vencer a Satanás pela própria palavra. Agora, qual é a prova que Satanás coloca Jesus? Identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Agora, ele estava 40 dias em jejum, claro que ele tem fome, mas antes do jejum ele tem uma experiência tremenda no batismo. Ele ouve a voz do céu que diz: este é o meu Filho amado em quem tenho grande prazer. Deus revelou a identidade dele. João, o Batista, que estava batizando, viu, esse é o Filho de Deus, esse é o que haveria de vir, esse é o desejado das nações, esse é o Cristo, esse é o verbo que se fez carne. Agora o diabo tenta ele no quê? Na identidade. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como homem, é óbvio que ele está com fome. Como homem, 40 dias sem comer, ele está com fome. Agora, ele é o Filho de Deus? É. Ele tem poder de transformar as pedras em pães? Tem. Mas ele não pode obedecer a Satanás ou ouvir a sugestão do diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu estou com fome, mas eu supero a fome, eu piso na fome para não obedecer a você. Ah, mas também está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Lança-te daqui para baixo. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo é perspicaz, o diabo é, na verdade, astuto. Então nós precisamos observar que ele vai atormentar, atentar a vida da pessoa até ela cair. Quando ela erra o alvo, ela vai sentir culpa. Na culpa vem a condenação. Na condenação, o diabo usa de acusação, porque ele é o acusador de todos os santos. Lembra o que ele fez com Jó? Sobe diante de Deus e fala, Deus fala: de onde vens? Vim de rodear a terra e passear por ela. Tu vistes meu servo Jó, reto e íntegro, temente a Deus. Claro, o Senhor dá tudo a ele, o Senhor rodeia ele de bens, deixa tocar em alguma coisinha para ver se ele continua te adorando. O que garante que o diabo ainda não está fazendo isso com todos nós até os dias de hoje? Se apresentando diante de Deus e falando: deixa acontecer isso para ver se aquele teu servo te adora, para ver se aquela tua serva continua adorando, continua louvando. Então, na verdade, nós observamos que há uma batalha nos ares, há uma guerra na atmosfera. E nesses dias que nós estamos vivendo, essa guerra foi intensificada. Nós estamos numa guerra travada espiritual, principalmente entre poderes e autoridades, que têm aí mexido nas autoridades governamentais, seja da América do Norte, seja aqui na América do Sul, ou mesmo em outros países. Então essa guerra está travada, mas Jesus está explicando em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas quando ele profere mentira, isso não significa que ele não possa usar de espírito de engano e falar alguma verdade. Estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que acontece? A verdade na boca de Satanás incomoda. Paulo e Silas chega para a pessoa que está ali, ele está evangelizando a pessoa. E a mulher endemoniada lá: olha, esses que vos anunciam o evangelho, tirando a atenção. Tudo que tira a atenção da palavra tem um princípio de rebelião. Por isso que durante o culto, na ministração da palavra, não se interrompe, nem por uma revelação e nem por uma possessão demoníaca. Durante a ministração da palavra, se o diabo derruba alguém que quer fazer escândalo durante a ministração da palavra, qual a atitude dos oficiais? Tirar essa pessoa e abafar a situação. Por quê?
Porque alguma revelação vai vir do altar e o diabo, ele quer roubar a semente, roubar a palavra e fazer o público se distrair. Quando a igreja dá o foco para Satanás, aí ele frequenta aquela igreja. Quando a igreja para o culto para expulsar, ele vê que ele tem lugar, ele vê que ele tirou a atenção da palavra, e aí todo o culto começa a ficar endemoniado. Quando a igreja não dá atenção, agora, existem alguns demônios de religiosidade. E muitas vezes, na hora que o pastor está pregando, na hora que a mensagem está fluindo, esse demônio de religiosidade vai levantar alguém que vai dizer, assim diz o Senhor. Não diz. Meu professor era um americano de 2,10 metros de altura, e ele falava um português bem americanizado. E a gente acompanhou ele em muitas igrejas, em muitas ministrações, antes de ele falecer. E nós presenciamos isso 3 vezes. Pelas vezes que eu acompanhei ele, eu presenciei isso com ele 3 vezes. Ele era mestre por excelência, né? E sempre que ele começava a ministrar, a ensinar em alguma igreja nova que convidava para ele ir apresentar o curso, uma ministração, se levantava alguém, assim diz o Senhor. Ele, irmã, cala sua boca, porque o Senhor já está falando aqui através de mim, e o Senhor não vai se interromper. Depois que eu terminar, a senhora fala. Não, mas eu tenho algo da parte de Deus. Amarra sua alma, porque depois que eu ministrar, a senhora fala. E uma vez, a senhora ficou sentada e ele terminou a ministração depois de umas 2 horas e pouco. Ele falou, irmãzinha aí, que tinha um recado da parte de Deus, agora pode entregar. Agora eu esqueci. E ele, sem medir a menor preocupação, falou, esqueceu porque era do demônio, porque o que é da parte de Deus não se esquece. Está vendo, irmãos, por que eu não interrompo a ministração da palavra para ouvir esses espíritos de religiosidade? Ela era profetisa da igreja. E ele, sem condenação, sem culpa, sem acusação, Deus me chamou para ensinar. Alguém precisa corrigir. Esta mulher nunca mais interrompeu alguém que foi pregar naquela igreja. Espera aí, tem tanto tempo para entregar a revelação, ela quer entregar a revelação na hora que um convidado de fora vai pregar a palavra? Tudo que tira a atenção da palavra e traz atenção para si, é princípio satânico. Se eu vou ministrar numa igreja tradicional, não posso falar em línguas. Eu vou tirar a atenção da palavra e vou chamar a atenção para mim, e vai ser escândalo para aquele povo que não aceita os dons do Espírito. Se uma ministração de dança ou teatro tirou a atenção, o foco da palavra e trouxe a atenção para si, é princípio maligno. Qualquer ministração, essa mulher estava falando uma verdade. Estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Porém, a verdade na boca de Satanás incomoda. Paulo e Silas está tentando pregar para alguém e ela não deixa. Só que o texto diz que Paulo não discerniu instantaneamente. Aguardou alguns dias esperando discernimento. Por quê? Porque ela estava falando verdade. Até que um dia ele, incomodado por esse demônio que estava tirando a atenção, falou, sai dela em nome de Jesus. Vai para a praça pública e apanha, porque ela não adivinhava mais nada, não dava mais lucro para os seus senhores. Mas ele vai preso, feliz e contente. Está sangrando, ele está lá. A cadeia que ele estava era no cárcere interior, então era uma masmorra assim, e essa masmorra passava todo o esgoto de todos os presos, das fezes e da urina. E ele estava preso com as pernas abertas, amarradas em troncos, o máximo abertas, e as mãos abertas, o máximo abertas.
a roupa toda rasgada, sangrando, e dizem os historiadores que os vermes das fezes, das urinas que passavam pelas pernas dele, estavam subindo pelas pernas de Paulo e Silas para lamber o sangue que lhes corria. E é nessa condição que perto da meia-noite ele está lá com Silas. Vamos cantar? Puxa o canto aí, Silas. Agora, Silas não virou para ele e falou: Paulo, você está em pecado? Que brecha você deu. Olha aí, você foi expulsar o demônio, olha o que aconteceu. Estamos aqui presos. No relento, porque era céu aberto. Não, eles não questionam, eles tinham prazer de padecer pelo nome de Cristo. E perto da meia-noite, eles estão lá. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. De maneira que os alicerces do cárcere se moveram. De maneira que Deus enviou terremoto. Com toda situação contrária, com tudo que tinha para murmurar. Eles estão adorando e orando ao Deus Todo-Poderoso, de maneira que os outros presos os escutavam. Está pregando. Está preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então, na verdade, a gente entende aí algumas coisas. Vamos lá. 1 João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Versos 5 a 9. E bem sabeis que ele se manifestou, quem? Jesus, para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que pertence nele não vive pecando. Qualquer que permanece nele não vive na prática do pecado. Não vive pecando. Ele não está falando que não peca. Porque ele mesmo no capítulo 1 disse: se dissermos que não temos pecados, fazemos de mentirosos e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, verso 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. Qualquer que vive pecando e se deleitando no pecado, se lambuzando no pecado, não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que aquele que tem Jesus não peca. Não. Mas não vive na prática do pecado. O que nós temos que entender? A partir do momento que Adão pecou, Deus não espera perfeição de nós. Mas Deus espera sinceridade. Perfeito. Ele sabe que nós que temos a semente adâmica não vamos ser mais. Nós que nascemos da descendência de Adão, não tem como sermos perfeitos mais. Então, perfeição ele não espera, mas ele espera sinceridade. Olha só, de Adão até Davi, Davi foi o primeiro a assumir os seus erros. Adão, onde estás? Ai, Senhor, ouvi tua voz soar no jardim e temi. Por que temestes, Adão? Comestes tu do fruto que eu te ordenei que não comestes? A mulher que tu me destes. Ele culpa a Deus por ela ter dado a ele o fruto. Caim. Caim, onde está o seu irmão Abel? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Ele tinha matado e sepultado. E ele responde assim para Deus? Davi. Deus levanta o profeta põe o dedo na cara dele e fala: este homem és tu. Sabe o que ele faz? Abaixa a cabeça e fala: Senhor, pequei.
não retiras de mim o teu espírito. Me perdoe. Ele não transfere a culpa a ninguém, ele não se justifica, ele não chega para Deus e fala: Senhor, o que a mulher tinha que estar tomando banho ali na varanda? Ele não faz nada disso. Ele assume o seu erro, e ele diz: sim, Senhor, eu pequei. Me perdoa. Então, a partir do momento, uma das coisas que faz Davi ser o homem segundo o coração de Deus é justamente pela sinceridade, por assumir os seus erros. Eu pequei, falhei. Ele confessa o seu erro, e não perfeição. Então, na verdade, João está dizendo: quem tem Jesus como Senhor e Salvador, quando peca, não se delicia, não se satisfaz, não vive na prática, no hábito do pecado. Ele não está dizendo que não peca, que aí você tem que voltar para 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ele próprio coloca que Deus, Jesus, está de braços abertos para qualquer tipo de pecador, de criminoso, de qualquer tipo de erro. Mas o encontro com Jesus tem que causar mudança. O encontro com Jesus tem que trazer transformação. O encontro com Jesus tem que mudar de atitude, tem que mudar o comportamento. Agora, um dos maiores e melhores diálogos de Jesus foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. Volta lá para João capítulo 3, evangelho agora, não mais epístola, João capítulo 3. De 1 a 7. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Quem é Nicodemos? Príncipe da sinagoga. Mesma posição que Jairo, príncipe da sinagoga. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe. Este foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque o príncipe dos judeus, ou fariseu dos fariseus, não podia se dobrar diante de qualquer pessoa e não podia apresentar dúvidas ou questionamentos para outra pessoa. Porque senão ele perde a posição dele na sinagoga. Peraí, como que esse homem é príncipe? Ele não sabe. Como esse homem é príncipe se ele tem dúvidas? Tanto é que quando Jairo se humilha e vai para Jesus e fala: tem uma filha única de 12 anos que está moribunda, está morte, vai à minha casa. Ele fala isso diante de uma multidão que cercava Jesus. Ele está colocando o cargo dele em risco. Ele está colocando a posição dele na sinagoga a prêmio. E vale dizer que, como príncipe da sinagoga, ele era a pessoa que ficava na porta dizendo: pode entrar, pode cultuar ao Deus Jeová. Ah, você não pode entrar, você está imunda. Volta para casa. Pode entrar, pode cultuar. Você não pode entrar, eu já não falei que você está imunda? Enquanto você estiver imunda, volta para casa. Pode entrar. Você aqui de novo? A pessoa contava para todo mundo que estava com hemorragia? Não, mas quando ela estava com hemorragia, ela tinha que usar uma veste especial. E com a veste especial, todo mundo via que ela estava com hemorragia. Por quê? Porque a tradição judaica dizia que a cadeira que ela se sentar, essa cadeira se tornou imunda, até amanhã às 18 horas ninguém pode sentar nela. Está contaminada. Não era Covid, mas estava contaminada.
Essa mulher vive uma quarentena de 12 anos, isolada da sociedade, sem poder receber ninguém em casa e sem poder visitar ninguém. 12 anos. 14 dias já é difícil? Imagina 12 anos. 12 anos ela perdeu todos os vínculos familiares, amigos. 12 anos a sociedade mudou. As amigas já tinham mudado, já casou, já tinha filhos. Só que esses 12 anos... Gente, nada na Bíblia está por acaso. Quando a Bíblia diz que a filha de Jairo tem 12 anos e a mulher está sofrendo dessa enfermidade 12 anos, essa congruência de 12 anos é para a gente refletir. Passou pela cabeça de Jairo: desde que minha filha nasceu, eu proíbo essa mulher de cultuar. E agora que minha filha está morrendo, é ela que vai impedir o milagre da minha filha? Passou pela cabeça de Jairo: faz 12 anos que eu proíbo essa mulher de entrar na sinagoga. E agora que eu tenho pressa, Jesus vai perder tempo com ela? O que Jesus estava querendo ensinar para o príncipe da sinagoga? Olha, quem você rejeitou, Deus recebe, Deus cura. E nesse interim, chega alguém da casa dele: ei, Jairo, não incomoda mais o mestre, não dá mais tempo. Menino, ó, morreu. Quando Jesus ouve isso, vira para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Eu estou indo lá. Ela não morreu, está só dormindo. Não, morreu sim, eu vi, eu estava lá quando ela deu o último suspiro. Porque tem gente que gosta de dar notícia ruim, gente. Só que Jesus para uma urgência para atender uma necessidade. Essa mulher você está colocando para fora há 12 anos, privando ela do culto. Deixa eu curar ela primeiro, deixa eu evidenciar. E quando Jesus evidencia ela, ele não evidencia para envergonhar. Olha, é hemorrágica, gente. Olha, ela está com fluxo de sangue. Não. Ele evidencia para dizer: gente, essa mulher está curada, pode receber ela na tua casa, que ela não está mais imunda. Ele evidencia ela para uma cura muito maior, uma cura emocional, uma cura psíquica, uma cura desse isolamento de 12 anos. E depois ele vai para a casa de Jairo e manda todos os incrédulos sair do quarto. Vocês que estão dizendo que ela morreu e estão chorando aqui pela morte dela, pode sair todo mundo. Vai ficar o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e eu, só. Jesus ensina muitas coisas nessa atitude, mas Nicodemos, nessa região, tinha o mesmo título, a mesma posição que Jairo naquela região. Nicodemos, o príncipe dos judeus, esse foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque ele não podia demonstrar aos outros que ele está indo perguntar para alguém que era chamado de Rabi. E ele crê em Jesus a tal ponto de dizer: Rabi, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Espera aí, Jesus está falando sobre reencarnação, voltar a nascer de novo? O príncipe está preocupado com essa fala de Jesus. Disse-lhe Nicodemos: ei, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito. Olha a ordem. A literatura judaica, seja no grego ou seja no hebraico, sempre que ela tem uma ordem, ela coloca princípio de sequência. Então presta atenção: aquele que não nascer da água
e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele explica isso no verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Então, o que é nascer da água? Todo feto, ele é gerado numa bolsa d'água da mulher. Quando a bolsa d'água estoura, é sinal que o bebê vai nascer. Então, o nascer da água é o nascer natural, em carne e sangue. O nascer da água não é batismo. O nascer da água é ser humano. O que Jesus estava falando com o príncipe da sinagoga? Os espíritos não têm direito à salvação. Por quê? O judeu, o fariseu, eles eram muito místicos. E eles acreditavam que os espíritos poderiam se evoluir, melhorar, não através de reencarnação, mas que os espíritos iam ficando bons. Não. Jesus está explicando para Nicodemos. Tem que estar em carne e sangue, tem que estar no corpo desta carne. Porque quando Deus criou o homem um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Mas quando Adão pecou, o espírito se separou. Quando Adão pecou, o espírito morreu. Por isso que Deus disse, não coma do fruto proibido, quando dele comer, certamente morrerás. Morrerá o quê? O espírito. Eva não tomou do fruto, comeu e caiu morta. Viveram muitos anos ainda, mas o espírito, a glória, a luz apagou. Então o espírito está morto. Só que todo o corpo guiado pela alma é natureza carnal. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, agora, só nascer judeu não basta. Agora, só vir da linhagem e descendência de Abraão não adianta. Agora é necessário nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador, para que o espírito que estava morto venha reviver, para que o espírito que estava afastado venha se unir. Então agora necessário vos é nascer de novo. Importa nascer de novo. Verso 7. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz e não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, na verdade, não se pode lidar com o problema do pecado simplesmente através de um conjunto de regras. Olha, você aceitou Jesus, agora você não pode mais fazer isso para ser salvo. Não. Então pode fazer todas as coisas? Espera aí, não é assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vamos abundar no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. A graça nos constrange a não pecar. A graça nos constrange a vivermos uma vida como filhos de Deus. Agora, não adianta eu impor a mudança que eu quero na pessoa, se a mudança não vier de dentro para fora. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no interior da pessoa. Não é um conjunto de legalismo, não é um conjunto de regras. É necessário que haja uma nova natureza. Gálatas capítulo 3, verso 21 e 22. Gálatas capítulo 3, versos 21 e 22. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada
aos crentes. Romanos capítulo 3, 19 a 29. Romanos capítulo 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Nada que você faz vai te dar direito a ser justificado, a não ser a graça de Deus. E o que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me perdoou. Eu não merecia, mas Ele me escolheu. Porque todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei da fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei da fé. Agora volta para Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo no amado, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu para sermos santos e Ele nos predestinou para sermos filhos. Só que se Ele nos predestinou para sermos filhos, nós temos que fazer jus, fazer corresponder à expectativa que Deus tem acerca dos filhos. Viver segundo a vida de Jesus. Viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós temos que entender, nascer da água é o nascer natural, porque o que nasce da carne é carne, tem que ser humano. Nascer do Espírito, confessar Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito volta a essa tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Só que a alma está acostumada a dominar o corpo, a alma está acostumada à natureza carnal. Como a alma está acostumada à natureza carnal, ela não quer deixar o Espírito governar.
Aí o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. O espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito. E essa batalha é uma batalha ferrenha. Essa batalha é uma batalha acirrada. Ou seja, matar, mortificar a carne hoje não significa que você vai vencer ela amanhã. Você mata ela todo dia, amanhã ela ressuscita. Ô bichinho teimoso. E é mais fácil você expulsar o demônio do que você tratar com a carne. Porque o demônio, você fala, sai no nome de Jesus, ele sai. A carne, você tem que trabalhar o caráter. Essa é a matéria do próximo mês. Batalha da carne versus a batalha do espírito. Próximo mês a gente vai ficar só nesse versículo, então eu não vou me enrolar muito nele. Agora eu preciso entender, na verdade, o que é a graça. Então vamos voltar para Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Ele estava falando que nós somos salvos pela graça. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, estamos no corpo dessa carne, mas mesmo assim, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A única coisa que te dá direito à salvação é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você não adianta querer fazer nada para ser salvo. Agora, tem uma diferença aqui entre o espiritismo e o cristianismo. O espiritismo pensa e prega que é pelas obras, pelos feitos. Então, quanto mais... Cadê aqui a folha? Quanto mais culpa, faz mais obra. Pega mais um orfanato para ajudar, pega mais um asilo para ajudar, olha, socorre mais pessoas para amenizar a condenação. Mas nada que eu fizer de obras vai me dar direito à salvação. Então, na verdade, o que acontece aqui entre o espiritismo e o cristianismo? O espiritismo prega a salvação pelas obras. Sem caridade não há salvação. E o cristianismo, por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Obra não salva ninguém. Tanto é que o espiritismo faz muito mais obra do que os crentes. Mas aí vem Tiago e fala, escuta, não é porque as obras não salvam que você vai deixar de fazê-las. Você não faz obras para ser salvo. Mas porque você foi salvo, você tem que fazer obras. Mas ela não salva. Mas você não faz obras para ser salvo. Mas porque você foi salvo, você tem que ter obras de fé. Porque se você não fizer com a motivação correta, essas obras não passam de obras mortas. Se eu fizer obra para ser salvo, vai ser madeira, feno e palha. Que a hora que passar pelo fogo, se dissipa. Mas porque eu fui salvo, se eu faço obras porque eu fui salvo, então todas as obras vão ser ouro, prata e pedras preciosas. Quando passar pelo fogo, elas vão ser depuradas, purificadas e não dissipadas como madeira, feno e palha. E aí essas obras vai gerar um galardão. Essas obras vai gerar uma recompensa. Então olha só, Efésios 2, de 5 a 7. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele, quem? Jesus, nos ressuscitou para nos sentarmos juntamente com ele nas regiões celestes. Hoje a nossa posição espiritual é sentados à destra de Deus com Cristo Jesus nas alturas. Estamos lá vitalmente? Não. Mas espiritualmente estamos lá. Volta para o capítulo 1, verso 20 a 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-a à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a nossa posição hoje é nos lugares celestiais. Por toda eternidade, ele tenciona nos mostrar as riquezas da sua glória, as riquezas da sua graça. Agora vai para Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça, sois salvos por meio da fé. Porque pela graça. Graça no original é caris. O grego trabalha com prefixo e sufixo. Carismata é dom. O que significa dom? Presente de Deus. Mas o que é carismata? É uma graça, é um revestimento que te capacita a fluir naquele dom. Por exemplo, a pessoa que tem o chamado para presídio. O dia que chega o horário de ela visitar o presídio, ela tem prazer. Ai, vou lá pregar hoje no presídio. A pessoa que não tem chamado para o presídio, ela pode até fazer, mas o dia que chega, ai, Jesus tem misericórdia. Ai, o que eu tenho que entrar naquele lugar? Por que eu aceitei esse convite? Meu Deus, será que vai demorar muito? Ai, espero que não tenha nenhuma rebelião lá. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque ela não tem o carismata. Ela não tem o que reveste ela para fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Ela não tem a graça, o favor imerecido. A pessoa que foi chamada para o ministério de socorro. A irmãzinha quebrou o pé e ela vai ter que ajudar ela a levar em 40 sessões de fisioterapia. Quem tem o chamado do socorro, os 40 dias passa assim. Quando acaba, ela fala, ai meu Deus, já acabou? Estava tão gostoso a gente compartilhar da palavra, a gente compartilhar da fé, esse tempo que a gente viveu junto, esses 40 dias, nem vi. Quem não tem o carismata? Ai, terceira. Ai, será que você não arruma alguém para levar você amanhã? Olha, amanhã eu tenho isso. Não, mas olha, se não der eu te levo, tá? Eu te levo. Mas é 40 minutos, né? Eu tenho que esperar esses 40 minutos lá? Não, eu te deixo lá. Ou seja, caris é graça, mas dom é carismata. Quem tem o dom, quem tem o chamado, por mais difícil que seja, recebe o revestimento para fazer o que foi chamado para fazer. Por isso que o dom capacita. Por isso que o dom reveste. Quem tem o chamado para pregar lá na ilha, na aldeia, do outro lado, é um prazer para ele. Quem não tem, até pode ir, mas tem medo de tudo.
Quem tem o chamado para capelania hospitalar, ora pelos 22 leitos da UTI e está feliz, está contente. Não que ele se satisfaz com a dor do próximo, mas ele fala, hoje foi uma bênção, nossa, orei pelos 22, tal, e a hora que eu estava terminando o último, chegou uma pessoa lá da outra ala e falou, ai, você está orando, né? Dá para orar também pela minha mãe? E ele vai com o maior prazer. Qualquer um pode fazer a visita em hospital, mas quem não tem o carismata, ai, não posso ver sangue, se eu ver sangue eu desmaio. Ai, meu Deus, toda vez que eu tenho que ir para o hospital é um peso, é um fardo que eu não sei o que fazer. Não tenho dom, não tenho chamado. O chamado te energiza, o chamado te reveste, o chamado te capacita para aquilo que você foi chamado a fazer. Então, quando falamos que a salvação é pela graça, eu tentei colocar aqui todos os dados de vocês. Vocês confiram, o que tiver errado, vocês incluam ou corrijam, por gentileza. Então, a graça nos reveste para a salvação. Ah, você acha que você é salvo? Sou. Por quê? Pela fé. Porque a palavra de Deus me garante que todo aquele que confessar com a boca e crer no coração que Jesus veio em carne e sangue está salvo, então eu estou salvo. Mas como você tem essa certeza? Pela fé. Agora, quem não tem essa fé, quem não tem esse entendimento, vai criar problema. Não vai conseguir aceitar a graça. Ah, mas você acha que só uma oraçãozinha assim que você faz, eu recebo Jesus, você já está salvo? Sim, a palavra de Deus diz que é isso. Gente, tem gente que não aceita Jesus porque é muito simples. Ele acha que tem que fazer alguma coisa, ele acha que ele tem que pagar um preço, ele acha que ele tem que fazer algo sacrificial. Senão não serve. Espera aí, se eu tiver que fazer alguma coisa, deixou de ser graça. Ah, então eu posso fazer de tudo? Não. A graça nos constrange a vivermos de acordo com a sua palavra. Então, graça no grego é charis, e charis significa gozo, aceitação de favor, uma bondade concedida ou desejada, um benefício, gratidão, favor e merecido. Um favor feito sem expectativa de retorno. Liberdade absoluta da benignidade de Deus para com os homens, tendo como único motivo a generosidade e o coração aberto daquele que dá o favor imerecido. Mas pela graça, pela charis, sois salvo. Salvo vem da palavra sozo. E sozo no original significa salvação total e completa, no espírito, na alma e no corpo. Sozo é salvação total e completa. Salvar, livramento material e temporal do perigo, do sofrimento, da enfermidade, preservação. Isso inclui salvação do espírito, alma e corpo. Pela graça sois salvos por meio da fé. O que é fé? Pistes. Pistes. E pistes é tão importante que Deus colocou a definição de pistes na Bíblia, e se você pegar o original, Hebreus 11:1, está escrito lá no original, pistes. O que é pistes? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento, a firme convicção, a certeza. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário por meus pecados. Eu recebendo Ele, eu recebo a salvação que Ele me dá. Pistes, fé. A fé é a certeza
certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Toda bênção, todo benefício da nova aliança vem pela caris, vem pela graça. Nada da nova aliança é por mérito. Você não é abençoado por mérito, você não é curado por mérito, você não é salvo por mérito, você não é escolhido por mérito. É graça. Você não é pastor por mérito, você não é apóstolo por mérito, você não é profeta por mérito. É graça. Então, na verdade, toda bênção, todo benefício da nova aliança é graça. E nós devemos recebê-la pela fé em Cristo Jesus. Não somos salvos por feitos, não somos salvos por obras, mas porque fomos salvos, fomos criados para toda boa obra. Agora, verso 9 e 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que antes de Jesus vir, nós não estávamos no plano. Antes de Jesus vir, nós éramos gentios. Estávamos separados da comunidade de Israel. Não éramos judeus. O judeu sempre achou que a salvação era só para eles, que Deus é só deles. Até hoje ele pensa assim. Agora continua, verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Jesus nivelou. Agora não há mais judeu ou gentil, servo ou livre, escravo ou senhor. Jesus nivelou. Então está aí na apostila. Esses versículos de 11 a 19 declara quem somos. Sem Cristo, gentios e pagãos. Com Cristo, judeus e gentios são igualmente feitos herdeiros das riquezas da aliança e das promessas de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sem Cristo, incircuncisos. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Sem esperança. Com Cristo, temos esperança. Sem Cristo, estamos sem Deus. Com Cristo, temos Deus. Sem Cristo, estamos longe. Com Cristo, somos colocados perto. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. 2 Coríntios 1, 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Sem Cristo, somos estrangeiros e peregrinos. Com Cristo, somos concidadãos da família de Deus. Estamos com Ele.
Volta para Efésios 2, para a gente encerrar antes do intervalo, 20 a 22. Edificados, agora Paulo começa a falar sobre o assunto mais importante da carta dele. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Espera aí. Ele não fala edificado sobre o fundamento de Cristo. Por que o fundamento não é de Cristo? Porque Cristo em carne e sangue não inaugurou a igreja. A igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo quando desceu em Pentecostes, estavam todos reunidos, 120 no mesmo lugar, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Jesus já tinha sido ressurreto. Então, na verdade, quem vai dar fundamento? Quem vai dar alicerce? Apóstolo e profeta. Quem vai dar base? Quem vai dar sustentação? Quem vai fazer a coluna? Quem vai fazer o alicerce, a sapata? Apóstolos e profetas. Paulo está dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, eu tenho que cavar o território até chegar à rocha. E a rocha é Cristo. Sobre esta rocha, eu coloco a coluna, eu coloco o alicerce, eu coloco a base, eu coloco as sapatas, eu amarro as colunas, eu amarro o alicerce. Se o alicerce é bem fundamentado, eu posso construir um grande templo. Se o alicerce é pequeno, não sustenta um templo grande. Vem Jesus e fala que há duas formas de você construir, ou sobre a areia, ou sobre a terra. Sobre as duas, ou sobre a rocha. Sobre as duas coisas vão descer as chuvas, vão correr os rios e vão soprar os ventos. Mas aquele que edificou sobre a rocha não vai cair. África, por exemplo. Quando a gente vê um vendaval, uma tempestade, levou tudo, levou a casa, levou a cobertura, levou tudo, eles não têm alicerces lá. Eles constroem sem coluna. Nossos orfanatos, por exemplo, está bem na rota do furacão. Todo ano vai ter esse ciclone, todo ano vai ter esse furacão, todo ano vai ter esse vendaval. Por isso que todo final de ano voa tudo. Então vamos construir com alicerce. Não tem. Não tem fábrica lá de ferro, não tem fábrica lá que sustenta essas coisas naquela região. Então eles têm que construir sem alicerce. Só que todo vendaval leva tudo. Vamos sair longe. Estados Unidos. As regiões dos furacões. Você vê aquelas casas voando inteira, parece brinquedo de papel. Gente, ele é feito com sustentação. Tanto é que as crianças têm treinamento na escola para ir porque ele chama de bunkers. Né? Quando começa qualquer sinal de alerta, de alarme do que vai acontecer de um cataclismo, vai tudo para o porão, vai tudo para o bunker. Então, na verdade, eles são treinados para ir para um lugar de segurança. Mas quando você vê as cenas, as reportagens, aquelas casas voando inteiras, é porque elas não têm a estrutura para suportar o vendaval. Agora Paulo está dizendo que nós somos edificados casa espiritual. Nós somos edificados templo. Muita gente assume ministério e não se preocupa com o alicerce. Constrói um bom templo. Mas a hora que vem o vendaval, desaba tudo. Porque alicerce, fundamento, quem dá é apóstolo e profeta. Fundamento nem sempre é bonito. Você não vai pintar e decorar a coluna que vai para baixo do chão. Você não vai azulejar e colocar cerâmica mais bela para algo que vai ser enterrado. Fundamento normalmente é bruto.
Fundamento normalmente é rústico. Esse é o perfil do ministério do apóstolo e profeta. Não adianta eu esperar do apóstolo ou do profeta o que ele não tem. O pastor é pastorzão, é coração, é bonito, é cerâmica, é ornamento, pinta, decora. Pastor é aquele que a pessoa fala, ai, só de conversar com você eu já estou melhor. Com o apóstolo, não. Às vezes fica até pior. Porque é rústico, coluna, alicerce. Não mede as palavras. Rústico. Numa construção, via de regra, as coisas mais importantes não são expostas, estão escondidas. Um banheiro, por exemplo. Você pode pôr o melhor porcelanato com as peças, o vaso e o lavatório, com fios de ouro, etc. e tal. Se você esquecer dos conduítes que levam a luz e dos canos que chega a água e principalmente do que sai, o banheiro não serve para nada, vai servir para quarto de bagunça. Você pode ter investido no acabamento do banheiro mais do que a casa toda. Se você esqueceu do que fica por baixo, o cano que sai e o cano que entra a água, não serve para nada aquele banheiro. Vai virar quarto de bagunça. Só que o conduíte que leva os fios para ter água quente no chuveiro, na banheira, ou qualquer coisa do tipo, ou na torneira, o cano que chega a água e o cano que sai a sujeira, não está exposto. Não é visível. As coisas mais importantes e fundamentais num ministério não estão expostas. Não é o altar. Nenhum ministério tem sucesso sozinho. Ele tem que ter uma equipe ministerial que dê suporte, que seja o conduíte, que seja o cano, que seja aquilo que vai para o esgoto. Ele tem que ter coisas que não estão expostas para que ele possa ter sucesso. Então Paulo está terminando esse capítulo 3, mostrando que, capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aliás, capítulo 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e de profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Então tem que cavar até chegar à rocha, Jesus Cristo. Firmar os alicerces pelos apóstolos e profetas na pedra de esquina em Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O propósito de Deus para a redenção, para que Cristo seja a cabeça de todas as coisas, Jesus que é a pedra angular. 1 Pedro 2, 5 a 19. 2, 5 a 19. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes,
para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A boa conduta no meio de pagãos, submissão às autoridades. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhai das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Colossenses capítulo 2, 19. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo no aumento de Deus. O corpo como um todo forma o templo do Espírito Santo. Mas nós, como indivíduo, somos templo, casa espiritual. Edificados para ser habitados por Deus. Habitação no grego é katoiketerion, que vem da raiz katatoikei. Isso refere-se a uma certa moradia fixa, durável. Habitar como templo, como Deus do templo. No Antigo Testamento, Deus confinou a sua habitação em casas feitas por mãos de homens. Deus confinou a sua habitação no Santo dos Santos, no tabernáculo, no Santo dos Santos, no Templo de Salomão. No Novo Testamento, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo do Espírito, que é você. Ele habita dentro de você. Colossenses capítulo 2, 9 a 15. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmos. Então nós vemos aí a importância de entendermos que nós somos casa espiritual. Nós somos edifício, sacerdócio santo. Nós vamos para o intervalo. Chegou alguns livros, não chegaram todos, e às vezes aos que chegaram, chegou 1 ou 2 peças só de cada, mas a gente tem aqui para indicar nessa matéria, esse livro aqui, Ele Concedeu Dons aos Homens, pastor Kent Reagan, um excelente livro que vai falar dos 5 ministérios. Esse livro aqui, muito importante, está num preço super especial, O Impacto Apostólico. O Impacto Apostólico do César Augusto, falando sobre o papel do apóstolo na construção do reino de Deus. Esse eu tenho mais peças lá. Esse aqui, o dom profético, a voz de Deus na vida da igreja, o dom profético. Esse aqui, para falar sobre o ministério de curas e milagres de um evangelista,
Guia Essencial para a Cura, equipando todos os cristãos a orar pelos enfermos. E esse aqui é uma indicação extra, não é da matéria, mas 12 dias para atualizar sua vida, do Tiago Brunet. Acho que também só tem 1 ou 2 lá.